Então vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Vou tirar a máscara para ficar melhor. Eu sou o co-líder do Ministério de Homens, né? A gente já está na nossa quarta reunião e graças a Deus a gente tem continuado aí buscando. Senta aí, Abraão. Buscando fazer as coisas. Pode ir. Eu vou ficar ali porque se precisar. Tá. Buscando fazer as coisas da maneira mais prática possível. Então a gente ainda está no começo do nosso ministério, mas graças a Deus as coisas têm fluído de maneira positiva e acredito que a tendência é em 2022 a gente continuar crescendo, né? Hoje eu tô aqui meio que de surpresa, tá, pessoal? Então vocês me desculpem se a coisa não for muito... Porque o nosso irmão que pregaria hoje, o irmão Claudinei, ele teve um caso de Covid com uma pessoa próxima aí da família e por precaução a gente resolveu que seria melhor que ele não viesse hoje, porque aí ontem ele disse para mim, Gabriel, prepara alguma coisa aí, porque eu não vou estar lá. Então a gente acabou preparando um estudo meio assim em cima da hora, mas a gente tinha começado o ano de 2022 com o intuito de, nas três primeiras reuniões, falar sobre oração. O irmão Claudinei, ele trouxe um tema que ele iria pregar hoje, que seria Deus conhece a sinceridade da minha oração. Então, ele me mandou o esboço, eu dei uma lida, mas eu decidi não usar porque a pessoa que escreve o esboço, ela está mais diretamente ligada com ele, tem mais a ver com a realidade e foi uma inspiração de Deus para a pessoa, né? Então a gente optou por fazer uma mensagem, na realidade, como o irmão ele vai estar pregando na próxima, eu vou tentar fazer uma mensagem prévia, uma preparação para a mensagem dele. Normalmente as mensagens funcionam numa sequência, né? Ele prega uma mensagem, aí eu pego o gancho e prego na sequência, mas a gente vai tentar fazer o inverso agora. Eu vou fazer uma introdução para a mensagem que ele vai trazer. Tá? Então a nossa ideia é essa, fazer um pouquinho diferente do que é o convencional. Tá? Mas não se preocupa que o tema ainda vai ser sobre oração, ok? Sei que vocês viram lá o encarte, vieram esperando ouvir sobre oração e então a gente vai continuar falando sobre isso, né? A oração ela ocupa um lugar especial, né, na vida do cristão. Eu acho que talvez o mais importante, um dos mais importantes na vida do cristão é a oração. Então, nesse ano de 2022 a gente vai começar falando um pouquinho disso, ok? O que eu trouxe para vocês é a importância da oração na vida do homem cristão. A gente vamos dar uma orada aí, vamos levantar e orar. Vamos pedir a Deus aí que Ele nos traga aí uma boa palavra. Nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu queria te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui, ó Pai, te servindo, ó Deus, estar aqui na tua casa, ó Pai, por
procurando te servir da melhor maneira possível, do jeito que tu pedes, ó Pai. Sei com cada um aqui, obrigado, ó Pai, pelos irmãos que vieram, ó Pai, pelos outros que estão em casa e não puderam vir, mas gostariam de ter vindo, ó Pai. Sei com cada um, ó Pai, abençoa essa reunião, ó Pai, derrama tuas bênçãos nesse lugar, ó Pai, e que nós possamos aprender um pouco mais de Ti, ó Pai. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente sabe, a oração, ela é um nome que o crente dá quando ele se dedica a falar com Deus. Esse movimento de se comunicar com Deus, falar com Deus, a gente chama de oração, ou prece, né, para alguns. E a oração, ela não tem exatamente um padrão, né? Você pode orar de manhã, você pode orar de tarde, de madrugada, em pé, de joelhos, deitado, dirigindo, no chuveiro, em outros lugares, dentro do banheiro, onde você pode estar buscando a presença de Deus, você pode estar em oração. Normalmente, onde se ora, em casa, na igreja, nos cultos, esse é os lugares, os momentos que você passa buscando aquela intimidade com Deus. A oração, ela é a maneira direta que você se comunica com o nosso Pai. Então, pra gente assim que já está na igreja há algum tempo, parece uma coisa básica, né? É básica, acaba sendo natural, espontânea, igual conversar um com o outro, assim. Eu quando vou orar sozinho, é uma coisa super espontânea, assim, eu conversando como se eu estivesse conversando com a minha esposa ou com qualquer outra pessoa. Então a gente que já está na vida cristã há algum tempo, trata isso de uma maneira simples, mas nem todos os cristãos, infelizmente, entendem isso, né? Para alguns, eles imaginam que só se você orar dificilmente, falar palavras, como o pastor diz, usando o evangeliquez, né? Que é uma linguagem que às vezes nem todos compreendem, que só dessa forma Deus vai ouvir o clamor. Então algumas pessoas, elas acham, não sei se por religiosidade ou alguma coisa do tipo, que a sua oração, ela só vai ser ouvida se eu falar com Deus de uma maneira, não seria clássica, sabe? Uma maneira mais tradicional, mais formal. E muitas vezes a gente sabe que não é assim que funciona, né? Acho que Deus, ele vai ouvir o seu clamor da maneira que você o falar. Não tem uma regra para você orar assim, para você se comunicar com Deus. Porque talvez assim algumas pessoas vejam Deus como uma figura paterna, outros veem como um amigo. Cada um vê Deus de uma maneira diferente. Então, para a gente estar falando com Deus, cada um desenvolve uma maneira diferente de se expressar. A gente tem um texto na Bíblia que é o mais conhecido, que assim Deus, pelo menos para mim é o mais conhecido, que Jesus fala
diretamente sobre como orar, que é o de Mateus 6, de 5 a 15. Nesse texto, Jesus fala um pouquinho sobre oração, né? Durante a passagem de Jesus na Terra, ele ensinou pra gente muitas coisas, né? Foi um curto período no ministério de Jesus Cristo, mas foi um período onde a gente pôde desfrutar de muitos ensinamentos, muitos. Ele ensinou como amar, como alcançar a vida eterna, como tratar o seu próximo. Assim, são diversos ensinamentos. E um dos ensinamentos que Jesus trouxe durante o seu ministério foi de como orar. Eu vou ler o texto de Mateus 6, de 5 a 15. E, quando orares, não sejas como hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então, nesse texto, Jesus ensina basicamente como que a gente deve fazer uma oração. Baseado nesses ensinamentos de Jesus, a gente nota algumas coisas, né, no contexto da oração. Né? Eu separei 3 coisas aqui, que ela deve ser pessoal, honesta e humilde. Agora eu falo, por que a nossa oração é pessoal? Jesus fala no texto para a gente entrar a sós nos nossos aposentos e orarmos. Ou seja, sozinho no nosso quarto, quietinho, você e Deus. Né? Também porque, assim, todo relacionamento com Deus, nosso com Deus, ele é individual. A gente até falou sobre isso na questão da comunhão essa semana na célula. Nosso relacionamento com Deus, ele é individual, assim como a salvação. Não é porque eu faço parte desse grupo e que todo mundo aqui é abençoado e salvo, e só porque eu estou no meio que a minha salvação é garantida. Então, o relacionamento nosso com Deus e a nossa oração, ela é pessoal. Tá? Claro que isso não quer dizer que a gente não pode participar de orações, de reuniões de orações, onde a gente vai orar em grupo, uns pelos outros e pela igreja e pela obra de Deus. Não, isso aí é uma coisa separada, mas a oração ela continua pessoal,
É a partir do momento que você está abrindo o seu coração para Deus, você está derramando o seu coração para Deus. Ela é pessoal. E quando você faz isso, você abre o seu coração para Deus, você derrama tudo que está dentro da sua alma, do seu coração, ela também vai se tornar uma oração honesta. Que é o segundo ponto que Deus fala, porque Deus, mais do que qualquer um, conhece suas aflições. Você não precisa falar, mas Deus gosta de ouvir, que você fale, que você desabafe. Pai, estou necessitado. Pai, estou aflito. Tem muita gente que gosta de, vamos dizer assim, tentar disfarçar ou enganar Deus, como se a pessoa não tivesse numa necessidade, numa situação de grande aflição, mas Deus sabe. E quando a pessoa está orando, fala: Senhor, tudo bem, obrigado, Pai, por tudo, Deus me abençoe, guarda minha família, em nome de Jesus, amém. Mas acho que Deus quer que você seja sincero, honesto na sua oração. Deus quer que você não esconda nada. Não esconda nada. Fala: Pai, estou aflito, estou com problema, estou com dificuldade no meu serviço, no meu relacionamento financeiro, problemas de saúde. Deus quer que você fale. Deus quer que você se abra. E também o outro ponto nós vemos na passagem é que a oração deve ser humilde. Ou seja, uma oração simples, clara. Jesus fala que para a gente não ser como as pessoas que pregam nas praças, que falam só para o povo ver mesmo, só para ser visto, né? Que a gente não deve fazer esse tipo de oração, que a nossa oração deve ser simples. Jesus também fala dos gentios que quando oram, pensam que por muito falarem serão ouvidos. No versículo 7 ele fala: e orando não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muitos falarem serão ouvidos. Ou seja, Jesus pede que nossa oração seja simples, seja humilde, seja direta. Entendeu? Não a pessoa floreando: Senhor, Tu és magnífico, Tu és maravilhoso, Pai, em nome de Jesus, que o fogo desça, sabe? O pessoal floreia a oração de um jeito que talvez não agrade a Deus. Então, Deus pede que a nossa oração seja direta, simples, e seja verdadeira, aquilo que a gente está sentindo no coração. Tá, mas agora a gente vai tentar falar rapidamente aqui por que a oração é importante nas nossas vidas. Assim, eu vejo muitos pontos para destacar por que a oração é importante. Mas eu peguei só 3 aqui. Na realidade, esse estudo aqui faz parte de um artigo que eu li há um tempo atrás na internet sobre oração, né? Eu tenho procurado ler, procurado bastante informações. Inclusive, a gente tem um livro no Brasil que não vem. Eu fiquei bem triste que eu e a Roberta, a gente estava até procurando, que chama O Fator da Oração. É um livro muito bom, nosso, que a gente tem, e acabou ficando lá no Brasil. A Roberta até estava procurando locais aí onde ela pode comprar esse tipo de literatura, e o pastor recomendou um site aí. A gente vai ver se consegue aproveitar. Mas então esse artigo ele cita vários pontos, assim, é um artigo bem longo, mas eu destaquei três pontos que
que falam então por que a oração é importante nas nossas vidas, né? Todos nós que estamos em algum tipo de relacionamento, qualquer relacionamento, seja esposa, seja com seus pais ou com seus filhos, até mesmo no trabalho, os coworkers, com quem você trabalha, a gente sabe que o diálogo ele é fundamental. Você tem que dialogar com a pessoa se você quiser entender a pessoa, a sua esposa. Como que você vai conhecer bem a sua esposa? Você tem que conversar com ela, dialogar, saber o que ela gosta, saber o que ela gosta de fazer, o que ela gosta de comer, o que ela gosta de vestir. Isso tudo você vai conhecendo através do diálogo. E a mesma coisa com seus filhos, você tem que conversar com seus filhos. No seu trabalho, você tem que dialogar com o seu chefe, com seus colegas de trabalho. Você tem então o diálogo, a conversa, ela faz parte da nossa vida e é fundamental para a gente manter um relacionamento saudável com qualquer pessoa, com seus amigos. Você tem um amigo próximo, você dialoga com ele, conversa, troca ideia, bate papo, e isso é fundamental para deixar o relacionamento saudável. Então acho que todo mundo concorda que é quase impossível você ter um relacionamento saudável sem dialogar com a pessoa. Como que a gente conhece a Deus? É através da palavra. Aqui você vai conhecer a Deus. Mas como que a gente vai complementar essa comunhão, esse relacionamento com Deus? Aí é através da oração. Entendeu? A oração, ela vai fazer aquele complemento. A gente aprende sobre Deus na Bíblia e estreita o relacionamento com Deus na oração. Então a oração, ela vai te trazer naquele nível de intimidade que você precisa estar com Deus. Aquele nível de comunhão que você precisa estar com Deus. Essa semana a gente falou sobre comunhão nas células, que é o estar próximo, aquela ligação que você tem com as pessoas, e isso é fundamental para a vida cristã. Se é importante eu ter comunhão com os meus irmãos, imagine com Deus. E essa é a comunhão principal que eu preciso ter. É onde o meu relacionamento precisa estar mais estreito, mais junto, é com Deus. Então, para a gente atingir isso, a gente vai conhecer a Deus aqui. Aí a gente vai saber o básico. E a gente, através da oração, vai estreitar esse relacionamento. Vamos ficar íntimos a ponto que a gente vai confiar em Deus. Como eu disse, do jeito que eu oro, é como se eu estivesse falando com meu pai, meu finado pai. Do mesmo jeito que eu estava falando com meu pai, eu falo com Deus. Senhor, preciso disso. Minha vida está assim. Meu relacionamento está assim. Sabe? Como se eu estivesse falando com a pessoa mais próxima que eu tinha. Então, assim, como o relacionamento se faz através do diálogo, você precisa dedicar um tempo para estabelecer esse diálogo, correto? Você não vai conseguir alcançar esse nível de intimidade se você não tirar um tempinho, um tempo para estar indo lá e estabelecer esse diálogo. Tá? Quem já namorou aqui sabe com o tempo que você leva para conquistar uma pessoa. Às vezes você bate o olho e em outras vezes você tem que conversar bastante, né? Uhum. Jogar cantada, conversar. E nisso você vai ter que dedicar seu tempo conversando com a pessoa, conquistando a pessoa e sendo conquistado.
Então, para esse relacionamento se estreitar, você precisa separar um tempo para se dedicar a ele. Tá? Então, a oração ela precisa fazer parte das nossas vidas. Um tempo do dia você precisa se dedicar a estar conversando com Deus. A sós. Pode ser no seu carro, pode ser no banheiro, onde você escolher. Mas esse tempo tem que existir. Tá? Você não pode passar um dia sem conversar com Deus. Eu só acho que isso aí é fundamental para o relacionamento se manter. Então, são vários os motivos que tornam uma oração importante, como eu tinha falado. Né? Eu destaquei esses 3 porque foi, para mim, o que mais chama a atenção, assim, para mim, assim, que eu bati o olho no artigo e foi o que chamou minha atenção. O primeiro deles é que a oração nos torna mais parecidos com Jesus. Para Jesus a oração era muito importante, né? A gente viu aí que ele até nos ensinou como orar corretamente. Pela conexão com o Pai Celestial, Jesus tinha um jeito todo especial de tratar a oração, né? E essa conexão de Deus, de Jesus com Deus, com o Pai, ela foi fundamental para Jesus abordar certos temas no ministério, tomar decisões. Então, todo mundo sabe que quando Jesus tinha alguma decisão, alguma coisa que ele precisava fazer, ele recuava e ia tirar um momento com o Pai. Tá, isso aí ficou bem claro durante o ministério de Jesus, quer dizer, e esse tempo que ele passou com o Pai preparou Jesus para tudo que ele ia enfrentar. Assim, os momentos que Deus tinha com o Pai, que Jesus tinha com o Pai, acabou preparando ele para o duro sacrifício que ele teve que passar, né? Manteve vivo o relacionamento íntimo que sustentava. Então, como nosso objetivo como cristãos é nos tornar parecido com Jesus, não é esse um dos nossos objetivos como cristão é ser como Cristo, né? Não conseguiríamos ser igual, mas Paulo diz para sermos imitadores de Cristo, né? Vamos tentar imitar a Cristo. Então, quando a gente olha a vida de Cristo, no quesito oração, a gente vê muitas coisas que Cristo fez. Por exemplo, Cristo orou com outras pessoas. A gente até abordou essa passagem, acho que foi uma das primeiras lições da célula, né? Em Lucas 9:28 fala: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Ou seja, Jesus subiu ao monte para orar com Pedro, João e Tiago. A gente lembra, né, do desfecho que Jesus ficou em vigília e os 3 discípulos acabaram dormindo, né? Por quantas vezes, pastor? 3 vezes? Então, Jesus orou com outras pessoas, ele convidou outros irmãos para com ele estar orando. Então a gente deve também fazer isso. Aqui na igreja a gente tem toda sexta-feira às 18 horas a reunião de oração, onde nós oramos juntos. Assim como Jesus fez, convidamos pessoas para estar orando junto com a gente. Nós vimos também que Jesus orou pelos outros. Ele orou pelas pessoas. E é isso que Jesus quer que a gente faça também. Que oremos pelas outras pessoas.
tem um texto em Mateus 19, versículo 13 e 14. Fala assim: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusesses as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, quando vieram os pequeninos lá, Jesus impôs as mãos e orou com eles. Tá? E é isso que Jesus quer que nós façamos também. Tem algum irmão com alguma aflição? Nós podemos sim impor nossas mãos e orar pelos nossos irmãos, por aqueles aflitos, por aqueles que estão necessitados. E também Jesus nos mostrou como ele orou a sós com Deus. Em várias passagens no Novo Testamento tem lá, Jesus esteve com alguma aflição e foi para o monte orar, foi para o deserto orar. A gente tem até algumas passagens. Lucas 5,16 fala: porém ele retirava-se para os desertos e ali orava. Em Lucas 6,12 também fala: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Ou seja, Jesus, quando tinha algum problema, alguma coisa, ou quando ele tinha algum tempo dentro do ministério, ele tirava para ficar a sós com o Pai. Então, quando a gente ora com frequência, quando a gente atinge esse ponto de maturidade, a gente se torna como Jesus. A gente fica parecido com Jesus nesse aspecto. Dentro disso, a gente vai passar para o segundo motivo que torna uma oração importante. E esse aqui é um dos motivos que particularmente eu gosto muito, que é a oração nos leva a ter um coração quebrantado. Todos nós sabemos que a oração ela transforma as pessoas, né? Aquele que ora é aquele que recebe. A gente, quando ora, a gente sente Jesus quebrantar nosso coração. Se você está aborrecido, se você está com raiva, você sente o quebrantamento de Deus na hora que você ora. A paz de Deus na hora que você conversa com Ele. Então, a oração, ela transforma, porque quanto mais tempo a gente passa com Deus, nós percebemos o quão poderoso e capaz e bom é Deus. Assim a gente percebe as maravilhas de Deus. Quanto mais tempo a gente passa na presença de Deus, mais a gente percebe, mais a gente se molda, mais a gente muda. A mudança ela vem. Basta você se entregar a esse relacionamento com Deus. Então, na oração que Jesus fala, que a gente conhece como Pai Nosso, né? Ele fala para a gente perdoar os nossos devedores, assim como Deus nos perdoa. Então, à medida que a gente ora diariamente, que a gente conversa com Deus, que a gente está na presença dEle, e a gente pede perdão pelos nossos pecados, a gente acaba também adquirindo a capacidade de perdoar aqueles que nos fazem mal. Tá? Isso é verdade. O seu coração ele acaba ficando quebrantado. Tá? Conforme Deus te perdoa, você adquire a capacidade de perdoar aqueles que te fazem algum mal. Então, quando a gente ora, a gente acaba experimentando esse tipo de compaixão.
e usando isso na nossa vida de maneira muitas vezes poderosa. Você é capaz de estender o perdão em situações onde jamais você, antes de estar em um relacionamento estreito com Deus, você seria capaz. E se colocar numa posição onde a misericórdia de Deus ela é evidente na sua vida. O pessoal olha para você e vê, nossa, que pessoa bondosa, que pessoa misericordiosa. Isso porque o seu relacionamento com Deus ele está bem estreito. Eu estava conversando com a Roberta, ela estava me contando uma história. Inclusive, se o pastor me permite usar o exemplo, a gente estava falando com o pastor Miguel é misericordioso, bondoso, porque ela estava me falando que o pastor disse que tem uma pessoa que liga para ele 5 vezes por dia e a pessoa, o pastor atende todas as vezes. Agora, eu não teria esse tipo de compaixão, porque isso aí é bondade pura. O pastor deve ser a pessoa que... Passaram a informação errada, hein? Não é você, não, né? Não, eu tava com o pastor semana, foi 11 vezes que ele ligou. Então, isso aí a pessoa tem um quebrantamento no coração gigantesco, porque se a pessoa me ligar 3 vezes do dia e não tiver assunto, eu já vou ficar irritadíssimo. Então é um exemplo que a gente estava conversando sobre. Eu falei, nossa, o pastor tem um coração de ouro, hein? Porque para aguentar esse tipo de situação só pela misericórdia de Deus mesmo. Então, pessoal, a gente, quando experimenta esse tipo de compaixão, a gente está apto a compartilhar com as outras pessoas, né? E o terceiro motivo, como eu falei, eu só destaquei 3, tá, né? Para a lição não ficar muito grande, para a nossa reunião não ficar muito comprida, eu peguei só os 3 motivos que mais chamou minha atenção assim dentro do artigo, que assim acabou realmente me impactando. O terceiro motivo é que a oração revela a sabedoria de Deus. Quando a gente ora, a oração ela vai revelar a sabedoria de Deus. Tem um texto de Tiago 1, versículo 5. Ele fala assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então, eu acredito que quando o Tiago diz sabedoria, ele não está se referindo somente a conhecimento ou habilidade técnica, assim, sabe? Acho que o tipo de habilidade que ele se refere como sabedoria que Deus concede é aquela habilidade de tomar decisões sábias e principalmente nas horas difíceis. Essa sabedoria, se você pedir a Deus, Ele vai te conceder. E a oração, quando você pede a Deus, quando você abre o seu coração, Ele vai te prover essa sabedoria. Então, sempre que a gente precisar de sabedoria para qualquer decisão da vida, assim, basta orar a Deus que Ele vai prover aquilo que a gente precisa. O que nós precisamos. Assim, a gente encara muitos desafios, né? Decisões durante a vida. O que eu preciso fazer? E assim, qual que é a recomendação que a gente faz? Consulte a Deus antes de tomar uma decisão importante. Tá? Porque, assim, muitas vezes agimos no calor do momento ou no que parece mais fácil e nem sempre é o melhor pra gente. Então,
para a gente estar buscando esse tipo de sabedoria através da oração. Ou do relacionamento, né? Como a gente acabou falando anteriormente. Quando você tem um relacionamento estreito com Deus, você vai conversar com Ele de maneira aberta. E Ele vai saber o que está no seu coração. E Ele sabe, acima de qualquer pessoa, o que é melhor para você. Tá? Então, a sabedoria, essa sabedoria de Deus, ela é uma coisa muito, assim, importante, porque pelas nossas mãos, pelas nossas forças, pelas nossas vontades, a gente pode acabar indo pro buraco de uma maneira muito clara, assim, para falar. Tem uma história, né, na Bíblia que Deus concedeu um pedido pro rei Salomão, né? E Salomão podia pedir entre todos os prazeres do mundo, mas o que ele pediu foi sabedoria. Né? Tanto é que Salomão é conhecido como um exemplo de sabedoria, com as pessoas mais sábias da história. E então a gente sabe que a sabedoria ela pode ser adquirida se você tiver esse contato com Deus, esse relacionamento direto com Deus. Então, quando você estiver num momento de angústia, de aflição, precisando tomar uma decisão importante, vida pessoal, vida profissional, qualquer decisão, consulte a Deus e peça pela sabedoria, porque com certeza Deus vai fazer o que é melhor para a sua vida. Deus vai te esclarecer, vai te iluminar e você vai acabar fazendo o que é melhor para a sua vida. Tá? Mas a gente tem que lembrar que sabedoria não é inteligência, tá? Se você quer adquirir inteligência, você ainda tem que estudar. E nem adivinhação, mas o que a gente está falando aqui é de discernimento prático, tá? Que a sabedoria que a gente está falando é aquela sabedoria que começa com o temor de Deus, que vai nos conduzir a um viver justo e que terminará na habilidade de discernir o que é certo e errado. É essa sabedoria que Deus vai nos dar. Tá? Aqui. A gente vai começar com o temor a Deus. Vai ser o primeiro passo. Isso vai nos levar a um viver correto, um viver justo. Quando você vive dessa maneira, você vai ter a habilidade de tomar as decisões certas e discernir o que é certo e o errado. Ok? Então, esse foi o nosso estudo de hoje, tá? Então, a gente vai concluir aqui, tá? Que a oração não é somente falar com Deus e confessar as nossas falhas. Ó Senhor, eu pequei. Ó Senhor, eu fiz isso de errado, eu fiz isso, aconteceu isso. Mas também é uma maneira de você estar louvando e exaltando a Deus. Você pode fazer isso também através da sua oração. Tá? Isso é uma coisa que você estando num relacionamento com Deus, através da oração, você diretamente está louvando a Deus. Tá? É uma forma também de adorar a Deus. Deus se agrada quando, assim como todo pai, de conversar com seus filhos. Um pai que ama, um pai amoroso, ele gosta de conversar com seus filhos.
Isso faz parte de um relacionamento saudável. E então é assim que Deus espera a nossa oração. Tá? Então a gente estando num relacionamento com Deus, através da oração a gente vai aprender a discernir a vontade de Deus, e orando sem cessar. Quando você está num espírito de oração, você afasta as tentações da sua vida. Isso aí é mais do que provado. Quando você está em espírito de oração o tempo todo, as chances de você cair em tentação ou pecar diminuem para quase zero, se não para zero. Entendeu? Então, através da oração, do relacionamento estreito com Deus, a gente tem que estar nesse nível de intimidade e de comunhão com Deus. Isso é muito, 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 é fundamental assim para a vida do crente. A gente, quando se converte, eu acho que a primeira coisa que o cristão tem que entender é como se comunicar com o Pai, assim, na minha opinião. Como conversar com Deus, como abrir seu coração. Tem até uma história que o pessoal fala que um novo convertido foi numa reunião de oração com o pessoal mais antigo da igreja, e chegou lá, o pessoal, glória a Deus, Deus de Salomão, Davi, fazendo aquelas orações maravilhosas. Aí chegou na vez do rapaz orar, ele era novo convertido, humildemente falou: Jesus, não sei se o senhor lembra de mim, meu nome é fulano de tal, eu sou muito grato por estar aqui, eu queria te agradecer por ter salvo minha vida. Falou que metade da sala foi as lágrimas, porque pela simplicidade e objetividade da oração. Ele falou: Senhor, não sei se o senhor lembra de mim, mas eu sou grato pelo senhor ter salvo minha vida. E essa oração simples acabou comovendo todos aqueles irmãos mais antigos, que estavam fazendo orações lindíssimas, com palavras belíssimas, mas a oração simples desse novo convertido acabou tocando o coração de muita gente, né? Então é assim que a gente tem que fazer nossas orações, de maneira simples e objetiva, sendo direto, conversando com Deus como a gente conversa com o nosso melhor amigo. Certo? Então a gente está concluindo aqui essa lição de hoje, e na próxima reunião nosso irmão Ney vai falar que Deus conhece a sinceridade da nossa oração. Eu dei uma lida no esboço aqui, vai ser bem interessante, vai ser uma continuação. Espero que eu tenha dado uma boa introdução aqui para que o irmão possa continuar na próxima reunião aí com esse tema de oração. Então o tema vai ser: Deus conhece a sinceridade da minha oração. Tá? Eu vou estar orando aqui para a gente encerrar. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, ó Pai, pela exposição da sua palavra, Deus, pelo discernimento que o Senhor trouxe, ó Pai, que o Senhor nos deu, ó Pai, que nós possamos estar entendendo, ó Pai, que nós estejamos estreitando, ó Pai, esse relacionamento contigo, ó Deus. Que nós possamos estar, ó Deus, próximos de Ti, como somos próximos do nosso melhor amigo, ó Pai, da pessoa mais importante da nossa vida, ó Pai. Que cada um aqui possa entender, ó Deus, a importância desse momento, que é estar na Tua presença, que é falar contigo, que é tentar Te conhecer e Te ouvir, ó Pai.
Seja com cada um aqui, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus, mais uma vez pelo privilégio de estar aqui, ó Pai. Pela oportunidade, ó Deus, que Tu continue derramando bênção sobre cada um aqui, ó Pai. Que esse ministério, ó Deus, possa estar crescendo, ó Pai, que mais homens possam estar se levantando para buscar aprender mais de Ti, ó Pai, para que possamos ter vidas dignas, ó Pai, de sermos considerados seus filhos, ó Deus. Abençoa cada um aqui, ó Pai, leva-nos de volta em segurança, ó Pai. E muito obrigado, ó Pai, abençoa o culto de amanhã, ó Deus, onde estaremos celebrando a Sua ceia, ó Pai, que todos possam estar mais uma vez abrindo, ó Pai, seus corações e Te entregando o melhor louvor amanhã, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.